No episódio especial de Xangai, vimos um novo templo, um novo guardião, uma nova joia chamada Prodígios, uma nova super-heroína e novos super-vilões. Então, se você quer saber mais sobre esse episódio, não se esqueça de compartilhar com todos seus amigos e amigas que também gostam de Miraculous e, é claro, deixar o seu like que ajuda bastante. Então, agora que os avisos já foram dados, vamos para a análise. O episódio começa mostrando mais sobre o passado de Fei e seu pai, chamado Wu Shifu. E o Wu Shifu tinha uma escola de Kung Fu, e nessa escola também escondia um grande segredo. E esse grande segredo era um templo escondido atrás de uma caverna. E nesse templo também guardava mais um segredo. E esse segredo que o templo guardava era uma joia mágica chamada Prodígios, uma joia semelhante aos Miraculous. Mas, para acessar a porta onde estava o Prodígios, precisava-se passar vários anos até que acontecesse novamente o Eclipse Encantado. Só então, a fechadura dessa porta poderia ser ativada e mostrada. Mas, é claro que para toda porta e fechadura precisaria de uma chave. E essa chave era uma outra joia, semelhante a um bracelete, que o Urshifu possuía. Mas o Urshifu precisava de um novo discípulo para poder passar seus ensinamentos, além de Kung Fu, e também sobre esse templo, e é claro, o seu bracelete, porque um dia quando o Urshifu morresse, ele já teria um aluno ou uma aluna que ele pudesse confiar esse segredo valioso. Mas toda vez que o Urshifu tentava treinar algum discípulo, os discípulos dele acabavam ficando assustados e então desistiam de ser seus alunos. Até que então, em uma certa noite, alguém deixou um bebê na frente de sua escola. E então o Urshifu checou de onde estava vindo os barulhos de choro e viu que era um bebê. E então o Urshifu acabou adotando essa menina, que se tornaria a Fei, e então treinou ela com todos os seus conhecimentos necessários para saber sobre o templo. E além disso, é claro, o Urshifu também ensinou a Fei Kung Fu, para que ela pudesse proteger o templo com suas lutas. Então, um certo dia, Fei já estava bem treinada para saber sobre o templo e possuir o bracelete de seu pai. Então Urshifu acabou dando o bracelete dele para ela, já que ele percebeu que Fei estava pronta para proteger o templo e o bracelete. Mas, infelizmente, em um certo dia, o templo acabou pegando fogo, o que acabou acontecendo que Urshifu morreu. Mas Fei acabou não sabendo disso. Ela achou que depois do incêndio, seu pai tinha desaparecido. E uma certa noite, quando Fei estava dormindo, ela teve um pesadelo que alguém estava roubando o bracelete que ela tinha ganhado de seu pai. Mas, quando ela acordou de susto, ela percebeu que realmente tinha acontecido isso, que alguém tinha roubado seu bracelete. E então, depois de um tempo, um certo personagem, no caso o Vendedor Misterioso, acabou aparecendo ali, falando que sabia o que tinha acontecido com o pai dela e com seu bracelete. Mas, é claro que para ele revelar essas informações, Fei precisava pagar uma grande quantia para obter essas informações dele. E como Fei não possuía dinheiro suficiente para pagar dessas informações, Fei começou a roubar coisas de outras pessoas em Xangai para poder vender para esse personagem, chamado Cash. Para então, assim, Cash passar as informações necessárias para Fei descobrir o que aconteceu com o pai dela e para onde ele foi, e é claro, sobre seu bracelete. Mas Fei infelizmente não sabia que o seu bracelete tinha sido roubado pelo próprio Cash, que acabou vendendo para a Natalie, ou melhor, para o Gabriel Agreste, já fazia algum tempo. E então, como Fei não sabia disso, ela continuava a roubar coisas para ter dinheiro suficiente para pagar as informações que Cash dizia saber o que tinha acontecido com o pai dela e seu bracelete. Um pouco tempo depois disso, vimos que a Marinette e sua turma estavam em período de férias. E tanto férias como Marinette e Adrian, e também como férias como Ladybug e Cat Noir. Até porque Rockmoth não tinha comatizado ninguém. E nesse tempo, Ladybug e Cat Noir finalmente estavam tendo um pouco de paz. Um pouco tempo depois disso, Marinette chegou em casa e sua mãe disse que era para Marinette enviar uma caixa para entregar nos correios. E essa caixa seria um presente para o tio da Marinette, por ele completar 60 anos de idade. Então Marinette pegou a caixa e ia entregar aos correios. Mas no caminho, Marinette ligou para a Alia falando que ia falar para o Adrian que ela gosta dele. Mas a Alia acabou contando para Marinette que o Adrian tinha ido para Xangai. Então, após saber isso, Marinette também decidiu ir a Xangai. Chegou em casa e contou essa notícia para os pais dela, que ela queria ir para Xangai para entregar o presente pessoalmente para seu tio. Mas o mais importante, falar com o Adrian.
Então seus pais concordaram com essa ideia e levaram Marinette para Xangai. Chegando em Xangai, Marinette encontra seu tio, e seu tio leva Marinette para seu restaurante. E o tio da Marinette acabou até cancelando todas as reservas que seu restaurante tinha, só para passar o tempo com a Marinette e contar mais sobre suas origens. Chegando no restaurante do seu tio, Marinette vê um papagaio chamado Bastille. E Bastille já tinha pertencido à família Cheng faz muito tempo. Desde quando a mãe da Marinette era uma criança, Bastille já estava lá. Nessa cena descobrimos que o nome verdadeiro da mãe da Marinette não é Sabine Cheng, e sim Xia Ping. Mas quando a mãe da Marinette se mudou para a França, no caso Paris, ela mudou seu nome para Sabine. Um pouco tempo depois disso, Marinette fala para seu tio que queria ver como Xangai era, sozinha. Mas o que na verdade Marinette queria fazer era encontrar o Adrian, que ela já tinha até mesmo marcado no seu GPS onde ele estava. Após andar um pouco, Marinette acaba esbarrando com Faye. Mas Faye já tinha roubado todas as suas coisas nesse exato momento. Mas Marinette não tinha reparado ainda. Só um pouco tempo depois, quando ela foi tentar se transformar em Ladybug para encontrar o Adrian mais rapidamente, que ela percebeu que todas as suas coisas tinham sido roubadas. Mas Marinette não sabia quem tinha feito isso com ela. Então Marinette estava sozinha em Xangai, perdida, porque ela não tinha mais celular, então não tinha como ligar para seu tio. E também não tinha ticket para poder se transformar e encontrar o restaurante de seu tio mais rapidamente. E o pior de tudo, Marinette não sabia falar chinês. E então, isso acabou impossibilitando Marinette de falar com outras pessoas para ajudá-la a chegar no restaurante de seu tio novamente, o que fez que Marinette ficasse perdida praticamente o episódio todo em Xangai. Após Faye roubar as coisas da Marinette, Faye leva as coisas da Marinette para vender para o Cash, em sua loja. Chegando lá, Cash fala que as coisas que a Faye tinha roubado da Marinette não valiam muita coisa, e então Faye acabou ficando irritado porque ela tinha roubado coisas tão valiosas, mas Cash não queria dar muito. Então Cash sugeriu a Faye trazer a pessoa que ela tinha roubado as coisas para a loja dele, e então essa pessoa iria pagar bem mais caro, porque essa pessoa queria recuperar as suas coisas a todo preço. E então Faye fez isso. Acabou procurando Marinette para levar Marinette até a loja de Cash. No meio do caminho, quando Faye está andando com Marinette, elas começaram a ser perseguidas por várias pessoas. Ao longo do tempo, Faye foi ficando amiga da Marinette, até porque Marinette estava ajudando ela e elogiando Faye, porque Faye estava ajudando Marinette e era a única pessoa que ela tinha encontrado ali que sabia falar o seu idioma. Então, após serem perseguidas por bastante tempo, Faye e Marinette finalmente chegam à loja de Cash, e Marinette finalmente encontra suas coisas lá. Então, Marinette pergunta a Cash quanto que iria custar para vender as coisas dela novamente para Marinette, que tinha sido um engano as coisas dela estarem ali. Então Cash falou que para Marinette recuperar as suas coisas era um valor muito alto. E então Marinette iria ligar para seu tio para poder pagar pelas suas coisas de novo. Mas Faye acabou ficando com muita raiva porque Cash sugeriu um preço muito alto para Marinette pagar pelas coisas dela. E como Faye já tinha virado amiga da Marinette, Faye acabou roubando as coisas da Marinette sem que Cash percebesse. E então saíram dali, como se nada tivesse acontecido. Cash ainda não tinha reparado que as coisas da Marinette tinham sido roubadas por Faye novamente. Ele só foi reparar quando Tiki, que estava preso dentro de uma máquina de brinquedos, tinha desaparecido. E então ele foi analisar os brincos da Marinette que estavam ali na mesa dele. E então ele percebeu que Faye tinha roubado ele, porque os brincos não eram os mesmos. Um pouco tempo antes de Faye encontrar com Marinette, Marinette estava falando com várias pessoas em Xangai pedindo ajuda, informações e perguntando se tinham visto um brinco preto perdido por ali. Então Marinette encontra várias pessoas e até que chegar um momento que uma senhora chama Marinette para sua loja. Chegando na loja dessa senhora, essa senhora acaba dando brincos pretos para Marinette. E então, após Faye roubar o Cash, ela substituiu os brincos originais da Marinette por esses brincos que essa senhora tinha dado para ela. Então, após Cash perceber que tinha sido roubado por Faye, Cash acaba ordenando que seus empregados perseguissem elas e recuperassem as coisas de volta. E então, Marinette e Faye são perseguidas por muito tempo, até Faye levar Marinette para o templo antigo e escola de Kung Fu do pai dela. Um pouco tempo depois de elas chegarem nessa escola de Kung Fu do pai dela, que tinha sido destruída, Cash aparece ali e fala para Marinette que quem tinha roubado as coisas dela era a Faye. Então a Marinette acaba ficando muito triste que a Faye tinha roubado as coisas dela. Então Faye acaba ficando irritada porque o Cash tinha contado para a Marinette que ela que tinha roubado as coisas dela. Então ela dá um chute em Cash. E Cash acaba ficando irritado com isso, porque além de roubar as coisas dele, ela acaba dando um chute nele também. E como o Gabriel Agreste estava escondido nesse lugar, ele acaba se transformando em Rockmoth e acaba comatizando Cash. E então Marinette sai dali, se esconde e se transforma em Ladybug para ajudar Faye e derrotar esse novo acomatizado. Um pouco tempo depois, Rockmoth acaba falando para Cash que existia um templo escondido atrás de uma cachoeira, e dentro desse templo tinha um tesouro escondido.
E como Cash adora dinheiro, ele acabou gostando dessa ideia do Rockmoth e foi até esse templo. Mas quando eles chegam lá, Faye tenta impedir que eles entrassem nesse templo. Mas Rockmoth acaba jogando Faye para longe. Então Cash akumatizado acaba destruindo a porta do templo e Rockmoth e Cash akumatizado acabam entrando nesse templo. Chegando dentro do templo, o eclipse encantado já tinha acontecido, então a fechadura da porta onde estavam prodígios já estava aberta. Era só o bracelete se encaixar lá para a porta do prodígio se abrir. Então Rockmoth e Cash akumatizado vão lá dentro do templo para poderem pegar o prodígios. Então Rockmoth coloca o bracelete na parede e aparece um guardião, que nada mais nada menos é que o guardião do prodígios. E logo após isso, a porta onde estava o prodígios acabou se abrindo para o Rockmoth entrar. Rockmoth chegando lá, ele pega o prodígios para ele. Um pouco tempo depois que o Rockmoth pega o prodígios, Ladybug aparece ali para lutar com o Cash akumatizado e também com o Rockmoth. E quando isso acontece, Ladybug acaba pegando o prodígios e entregando para Faye. Faye percebe que Ladybug precisava de ajuda e acaba utilizando prodígios e se transforma. Após se transformar, várias criaturas chamadas Heilings aparecem na frente dela, mas por algum motivo, apenas o portador do prodígios que consegue ver essas criaturas chamadas Heilings. Antes de Faye usar os poderes do prodígios, o nome dela é Hen, que significa que ela é a portadora do prodígios. E então, após isso, Faye descobre como usar os seus poderes e então acaba ajudando Ladybug a derrotar Rockmoth e esse Cash akumatizado com seus novos poderes usando prodígios. E os poderes do prodígios que Faye estava usando transformavam ela em animais do poder que ela tinha utilizado. Por exemplo, quando Faye utiliza o poder do urso, ela se transforma em um urso, o que é uma coisa bem diferente do que os Miraculous fazem. Um pouco tempo depois, Cash Noir aparece ali para ajudar Ladybug e Lady Dragon a derrotar o Cash akumatizado. Mas quando o Cash akumatizado é derrotado, Rockmoth acaba ficando com raiva disso, mas então ele tem uma brilhante ideia de akumatizar o Guardião dos Prodígios. E então o Guardião dos Prodígios, que era chamado Meishi, acaba se tornando Yan Oshi, um supervilão capaz de destruir qualquer coisa em seu caminho. Então, após Meishi ser akumatizado em Yan Oshi, ele ia atacar Xangai, mas Rockmoth acaba se lembrando que Adrian estava em Xangai. E então Rockmoth acaba ordenando para Yan Oshi parar de atacar Xangai, apenas atacar Ladybug, Cat Noir e Lady Dragon. Mas Yan Oshi acaba não ouvindo essas ordens do Rockmoth e fala que ele não recebe ordens de ninguém. E então ataca Rockmoth e Rockmoth acaba virando uma espécie de poeira rosa. Então, após ver que o Rockmoth acabou virando uma espécie de poeira e desaparecendo instantaneamente, Ladybug, Cat Noir e agora Lady Dragon perceberam que tinham que derrotar Yan Oshi o mais rápido possível, senão ele iria destruir Xangai e todos os lugares em seu caminho muito facilmente. Então, os três super-heróis vão para lá tentar derrotar Yan Oshi, mas depois de um tempo, Faye percebe que as coisas que estavam acontecendo eram culpa dela. Então ela acaba ficando triste e sai de perto de Ladybug e Cat Noir. Então, após ver isso, Cat Noir acaba falando com Ladybug. Eles iam derrotar então Yan Oshi sozinhos, ia dar um jeito de derrotá-lo. Então Cat Noir acaba pulando na frente de Yan Oshi e dá um cataclismo nele. Pelo menos era o que Cat Noir queria fazer, até Yan Oshi transformar Cat Noir também em poeira. Então, após Ladybug ver isso, ela realmente viu que ela precisava da ajuda da Lady Dragon. E então Ladybug foi tentar ajudá-la, convencer ela que ela poderia ser uma ótima super-heroína e ajudá-la a derrotar Yan Oshi, que estava atacando Xangai. Após ser convencido por Marinette, Faye iria se transformar novamente. E então ela se transforma novamente em Hen. Mas um pouco tempo depois disso, Yan Oshi percebe que elas estavam ali e atacam o lugar que elas estavam. Nesse ataque, Marinette acaba caindo de um prédio muito alto. E então, quando a Faye percebe que Marinette estava correndo muito perigo e poderia acabar acontecendo coisas graves com ela, ela acaba ativando o poder do dragão. E o poder do dragão no Prodígios é o poder mais difícil de ser ativado, porque precisa de um portador ou uma portadora que tenha um coração nobre e justo. E como Faye estava pretendendo usar seus poderes para salvar alguém, isso foi uma coisa muito nobre e justa dela. E então, finalmente, Faye consegue usar o poder do dragão de seu Prodígios e salva Marinette. Após isso, Marinette se esconde novamente e se transforma em Ladybug e usa seu talismã. Seu talismã era um vaso gigante, e esse vaso gigante só poderia ser usado junto com Lady Dragon. E então, Ladybug, com seu plano, acabou entrando dentro desse vaso gigante, que era seu talismã. E Hen, no caso a Faye transformado com Prodígios, acabou usando seu poder do dragão, ativando o poder do dragão novamente,
e levou esse vaso para dentro d'água, que fazia parte do plano de Ladybug e Lady Dragon para derrotar Yamauchi. Após isso, Lady Dragon usa seu poder de água e lança os vasos gigantes dentro de Yamauchi, que acabou engolindo esse vaso. Dentro de Yamauchi, Ladybug conseguiu destruir o objeto akumatizado dentro dele. Então Lady Dragon e Ladybug acabaram derrotando Yamauchi. Após Yamauchi ser desakumatizado, voltando a ser um Meishi, ele percebe a grande catástrofe que ele tinha feito em Xangai. Mas Ladybug acabou consertando tudo de novo, usando seu Miraculous Ladybug. E tanto Xangai foi reconstruída, como Cat Noir e Rockmoth acabaram voltando. Então, após isso, Marinette e Faye voltam para o restaurante do tio de Marinette. Chegando lá, eles comemoram o aniversário de 60 anos do tio de Marinette. Mas ele fala que ele nunca comemorou uma festa de aniversário antes, porque não é um costume chinês comemorar aniversários. Então, o tio de Marinette abre o presente que a mãe da Marinette tinha enviado para ele, e o presente era um acordeão. O tio da Marinette acaba contando que sempre quis aprender e sempre quis tocar um acordeão. Mas ele tentou tocar e não ficou muito bom. Mas Faye acabou contando para o tio de Marinette, para todos ali, que ela sabia tocar acordeão. Então ela tocou uma bela música ali. Então após isso o episódio acaba. E bom, Miraculous, o que vocês acharam desse episódio? Vocês gostaram dele ou não? E também vocês gostaram dessa análise? Escreva nos comentários o que vocês acharam desse episódio e também dessa análise. E bom, Miraculous, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não se esqueça de compartilhar com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous. E é claro, deixar o seu like e também se inscrever no canal, caso você for novo ou nova por aqui. E bom, Miraculous, até o próximo vídeo.